E nós que aqui ficamos, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Na sequência dos nossos estudos, meditações, na parte da manhã aqui, no Evangelho de João, pela graça do bom Deus, hoje nós vamos finalizar o capítulo 8. É um capítulo mais extenso, né? Vamos ler a partir do versículo 48. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 48. Diz assim: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Curva a sua cabeça, meu irmão, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus Santo, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés. Acabamos de ler, ó Deus, uma porção das Sagradas Escrituras. E nesse instante, nós pedimos e clamamos a bênção do Senhor, de por elas, todos nós, sermos abençoados, sermos instruídos, ó Deus. Que o Senhor possa falar ao coração do teu povo nesta manhã, aos irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando de casa, mas que todos nós possamos receber hoje, nesta manhã, a bênção de poder ouvir a tua palavra. É a oração que nós a ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, só para a gente relembrar um pouco, né? A gente olha todo esse capítulo 8, mais precisamente aí a partir do verso 21, a gente vai ver o Senhor Jesus numa interação muito interessante com alguns judeus, né? Que a todo momento interrogam o Senhor Jesus, a todo momento tenta, né, pegar Jesus em alguma contradição, e ali se estabelece eu até diria, uma longa discussão, né? E esse texto então se torna assim um texto para nós muito precioso, porque aqui nós encontramos várias falas do próprio Senhor Jesus. Obviamente que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Mas alguns textos, né, alguns versos, que nós nos defrontamos especialmente, né, com as palavras do Senhor Jesus, com certeza tem um significado muito enriquecedor para a nossa vida. Então o Senhor Jesus a todo momento está aqui conversando com aqueles homens, discutindo com aqueles homens, falando com aqueles homens. Como eu falei, o objetivo deles não era
não era o objetivo de aprender. Os irmãos aqui que são professores sabem que existe às vezes aquele aluno que pergunta porque quer aprender, não é? Porque quer aprofundar o seu conhecimento. Existem os outros que perguntam ou fazem alguma observação com o objetivo tão somente de colocar uma pegadinha, né? De testar para ver se o professor é bom mesmo, né? Se domina a matéria, se domina o assunto. A todo instante o Senhor Jesus está sendo confrontado nesses termos, nessa perspectiva, né? E muito mais do que confrontado, aí a gente já olha, basicamente, eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, a gente vai recorrer aos versos aqui lindos, né? A gente já olha, na realidade, muito mais do que um confronto, uma blasfêmia, uma acusação, uma afronta direta, até mesmo à santidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria tentar fazer um link em alguns momentos aqui com o que aconteceu naquela época e com o que acontece até os dias de hoje, até o presente século, né? Como nós costumamos afirmar, como nós costumamos falar. E gostaria, fechando aqui esse capítulo 8, de destacar ainda alguns pontos ensinados aqui pelo Senhor Jesus, de destacar alguns pontos concernentes à personalidade do Senhor Jesus e a forma como Ele está lidando com essas pessoas. Uma primeira observação que eu faço, irmãos, um primeiro ponto que eu destaco, o Senhor Jesus foi, e aí eu já faço o link, e continua sendo, tá certo? Foi e continua sendo alvo de acusações, alvo de calúnias, alvo de mentiras, alvo de blasfêmias e coisas do gênero, não é? Coisas que se relacionam com todos esses adjetivos que aqui eu coloquei. Porque, veja, no meio daquela discussão, vocês lembram dos versículos anteriores, né? Eles afirmavam, Jesus respondia, Jesus ensinava, eles respondiam. Era um diálogo mesmo aqui que estava acontecendo. E aí o verso 48, não é? Diz então que eles, mais uma vez aqui, fazem uma acusação, e uma acusação muito séria ao Senhor Jesus. Eles chamam o Senhor Jesus de samaritano e chamam o Senhor Jesus de endemoniado. O Senhor Jesus, na realidade, só responde uma das acusações. Ele não gasta tempo respondendo à acusação de que ele era o samaritano. Na realidade, essa é a única vez em que o Senhor Jesus é comparado, acusado por judeus, não é, de Jerusalém de ser um samaritano. Obviamente que isso tem um peso dentro da cultura judaica. O samaritano não era bem visto, né? Os habitantes de Samaria não eram bem vistos pelos judeus de Jerusalém, não é? Pela turma do reino do sul, não é? O reino do norte não era bem visto. O samaritano significava uma pessoa que se corrompeu, uma pessoa que abandona, né, as práticas, vamos dizer assim, corretas, estabelecidas pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e executa práticas pagãs, né, e se envolve com práticas pagãs. Então, nós estamos falando aqui de uma acusação para um judeu, e Jesus era judeu, uma acusação muito grave, uma acusação muito séria. Fazendo o link, tentando aqui, na minha mente eu não tenho hoje algum grupo, alguém que se caracterize hoje aqui, eu não consigo fazer essa distinção como um samaritano era no tempo do Senhor Jesus, mas é como se nós estivéssemos, não é, afirmando, né, que o Senhor Jesus nos nossos dias era alguém envolvido com aquilo que não prestava, com a adoração de imagens, a adoração de outros deuses, uma pessoa corrupta, uma pessoa que não tinha princípios, uma pessoa que não tinha valores, algo dessa natureza, algo dessa estirpe. E aí eu pergunto, será que o Senhor Jesus é merecedor desse tipo de acusação? E se não bastasse isso, meus amados irmãos, veja que eles ainda acusam o Senhor Jesus de estar endemoniado. Olhe aí, volte seus olhos para o versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Obviamente que eles fazem aqui ao Senhor Jesus uma pergunta retórica, é uma pergunta que enseja uma afirmação. Eles estão dizendo, você é como se fosse um samaritano, você tem demônio. Como se as trevas pudessem andar junto com a luz.
Não é a primeira vez, não vai ser a única vez que o Senhor Jesus é acusado de ser endemoniado. Os irmãos vão lembrar disso, não é? Samaritano é a única vez que ele é acusado. Endemoniado, em outras ocasiões, eles também fazem essa acusação. É interessante, não é? Que quando o Senhor Jesus expulsava demônios, eles diziam, não é? Que ele estava fazendo isso em nome do demônio, de Beelzebul, não é? Veja, a confusão mental, a confusão, me permita aqui, vamos dizer assim, teológica dessas pessoas, a confusão conceitual dessas pessoas a respeito de quem é o Senhor Jesus e dos seus atos. Parece até que o Senhor Jesus não poderia operar milagres e maravilhas, parece até que Deus não poderia operar milagres e maravilhas, teria que ser isso caso acontecesse obra de Satanás, obra dos anjos caídos. Meus amados irmãos, nós olhamos para esse texto aqui, para toda essa conversa, para todo esse embate, e como nós enxergamos e percebemos o Senhor Jesus sendo vilipendiado, o Senhor Jesus sendo acusado, o Senhor Jesus, não é, sendo afrontado diretamente por esses homens. Obviamente que o Senhor Jesus também era muito objetivo e assertivo nas suas respostas. Em alguns momentos ele confrontava de forma objetiva, de forma direta aqueles homens, não é? Em alguns momentos ele agia com mais brandura, com mais candura, com mais amor. Nós vamos ver o Senhor Jesus agindo nessas perspectivas, mas o que eu gostaria de destacar para os irmãos aqui nessa manhã, nessa primeira observação desses versículos, é que os homens acusavam o Senhor Jesus. E fazendo a ponte com os nossos dias, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que ainda hoje, me parece que nada mudou. Ainda hoje o Senhor Jesus continua sendo vilipendiado. Ainda hoje o Senhor Jesus continua sendo acusado. Para a gente entender melhor, quando eu falo aqui vilipendiado, quando eu falo acusado, quando eu falo que os homens lançam impropérios a respeito do Senhor Jesus, para a gente tentar conceituar isso de uma forma mais clara na nossa mente. Eu diria que afirmar que Jesus é aquilo que ele não é, ou deixar de afirmar que ele é aquilo que ele de fato é, se configura em acusação, se configura em impropérios contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que eles afirmam que o Senhor Jesus é? Um endemoniado. O que é que eles afirmam que o Senhor Jesus é? Alguém que não tem escrúpulo, alguém que não é bem visto na sociedade, alguém que é e pode ser comparado à escória. E eu não falo de questão financeira, não falo de extrato social, eu falo de moral mesmo, eu falo de postura de vida. Então, todas as vezes que nós afirmamos que Jesus é aquilo que ele não é, e todas as vezes que nós deixamos de afirmar que Jesus é aquilo que de fato ele é, nós estamos afrontando a pessoa santa do Senhor Jesus. Nós estamos afrontando a palavra de Deus, nós estamos afrontando o próprio Deus. Meus amados irmãos, a gente precisa compreender isso. O Evangelho de João, dentre alguns claros objetivos, tem como um dos principais, se não o principal, estabelecer o fato de que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Os irmãos lembram do verso primeiro, não lembra? Já está bem para trás, né? O dia que nós pregamos sobre os primeiros versículos. Mas é um texto bastante conhecido da igreja. É um texto clássico. No início, no princípio, era o Verbo. O Verbo que se fez carne, que tabernaculou entre nós, o Deus que se encarnou. Por mais que a figura do Jesus histórico seja interessante, seja importante, por mais que exista o Jesus histórico, e que ele não pode ser negado em hipótese alguma, eu acho que eu até já comentei aqui com os irmãos, há alguns anos atrás eu decidi fazer Enem de novo, entrei na universidade, fui fazer o curso de História e me choquei no primeiro momento em que ali estive, dentre várias razões,
Uma delas é que lembro agora de pelo menos dois professores deixando muito claro a sua dúvida quanto à existência do Jesus histórico. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando se Jesus é Salvador, se não é Salvador, se é o Filho de Deus, se é a segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando que alguns historiadores levantam hoje sérias dúvidas se de fato existiu o Jesus histórico, o ser, a pessoa, não é? É uma criação humana, é isso. São várias as teorias. Então, obviamente que o Jesus histórico, ele precisa ser afirmado e reafirmado, porque o Jesus histórico, meus amados irmãos, é o Deus que se fez carne. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o chamado Jesus histórico. Porque existem algumas vertentes da teologia, eu nem chamaria mais de contemporânea, mas do último século, e um pouco desse século também, que traz uma carga, uma ênfase muito grande ao Jesus histórico. Que na realidade enfatiza basicamente o Jesus histórico. Mas o Jesus que nós cremos é o Verbo que se fez carne, o Jesus que nós cremos é muito mais do que a história. O Jesus que nós cremos não é apenas aquele que nasceu em Belém, mas é aquele que era, que é e que há de ser, que era desde o princípio, quando sequer Belém existia. Porque ele é o Criador, juntamente com Deus Pai, dos céus e da terra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? 1 João começa com a mesma expressão de Gênesis 1:1, no princípio. É a mesma expressão. A expressão que está lá, a primeira expressão que você abre a sua Bíblia e lê, é a mesma expressão que está em João capítulo 1, versículo 1, no princípio. Era Deus, o Verbo, o Deus, a palavra. A partir da palavra de Deus, tudo que existe foi feito. Eu não tenho dúvidas, meus amados irmãos, que ao longo da história o Senhor Jesus se fez presente lá no Velho Testamento também. Eu não quero entrar nesse assunto, a gente deveria aqui, para entrar nesse assunto, é matéria de um estudo específico, uma matéria muito, muito complexa, muito difícil, mas eu entendo claramente que Jesus se revela a Abraão, se revela a Jacó, se revela, né, lá no Antigo Testamento, estava presente. De modo que os judeus não conseguiam compreender esta verdade a respeito do Senhor Jesus. Talvez porque eles se estavam restringindo demais a figura do Messias. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso. O Senhor Jesus responde àqueles homens aí no verso 49. Eu não tenho demônio. A acusação era, você é um endemoniado. A acusação é, olha, você fala movido pelos demônios. A acusação é, o que você faz com o poder dos demônios. O Senhor Jesus esquece a acusação do samaritano, não dá muita bola para isso. Mas quanto à segunda acusação, ele diz, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Ele, na verdade, aqui na sua resposta, começa inclusive a colocar, vamos dizer assim, a colocar em xeque a própria postura daqueles judeus, que afirmavam que conheciam a Deus, e ele diz, olha, vocês não conhecem a Deus. Que pensavam que conheciam algo a respeito da revelação de Deus, mas de fato e de verdade eles não conheciam a revelação de Deus. Eles não conseguiam enxergar. Por exemplo, não conseguiam enxergar na história de Abraão, essa história apontando para o Senhor Jesus. Não, eu não tenho demônio. É a resposta do Senhor Jesus ao contrário disso. Ao contrário de ter demônio, ele está dizendo, aquilo que eu realizo, eu faço em nome do Deus Santo, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Eu honro
a meu Pai. Agora vocês desonram a Deus. Agora vocês desonram ao Senhor. Eu não procuro a minha própria glória. Talvez aqui o Senhor Jesus esteja tocando na ferida, tocando no ponto que precisava ser tocado no coração daqueles homens, na mente daqueles homens. Eu não tenho muita dúvida disso, porque me parece que tem algo que caracteriza aqueles grandes doutores da lei lá no Antigo Testamento, sejam saduceus, sejam fariseus, sejam os escribas, seja em que grupo eles se enquadrassem. Eu não tenho muita dúvida que eles eram pessoas soberbas, homens soberbos, que se viam acima das outras pessoas. O próprio termo fariseu traz a ideia de alguém que é separado, que é santo, que é bom demais. Não na perspectiva que nós temos de santo, mas na perspectiva de alguém que é perfeito, cumpre toda a lei. Lembra do apóstolo Paulo, falando de si mesmo? Quando ele disse que ele era fariseu, ele era um fariseu tão bom que ele se sobrepunha aos próprios fariseus. Não é pouca coisa não, irmãos. É alguém que tinha o cuidado de cumprir a lei. O fariseu tinha esse negócio, então ele se colocava, num patamar acima. Eles tinham o desejo da sua própria glória. Lembra do Senhor Jesus falando sobre a oração? Quando orardes, vai para o teu quarto em secreto. Lembra dessa parte lá do Sermão do Monte? Não seja como os fariseus. O que é que os fariseus faziam? Iam para a praça pública, aquelas grandes orações, que na realidade eram discursos, não sei, se motivados por uma perspectiva de uma cultura grega, romana, dos grandes oradores da ágora, daqueles que talvez, pelas suas vaidades, isso está muito presente, irmãos, no meio do ensino, no meio de quem usa o discurso, A gente precisa ter muito cuidado com isso. No meio pastoral pode ter isso também. Como na academia vai ter isso de uma forma assim muito perceptível, Os fariseus faziam muito isso, grandes discursos. Interessante que a perspectiva que o Senhor Jesus aponta é, olha, nessa oração o que eles queriam, eles conseguiram. O que é que eles queriam? Os aplausos da plateia. Eles queriam a honra das pessoas. Eles queriam que as pessoas dissessem, poxa vida, como fulano é inteligente. Olha que oração bonita. Rapaz, fulano de tal é muito preparado. O Senhor Jesus disse, eu não busco a minha própria glória. E de fato, meus amados irmãos, quem está falando com esse homem é o Rei dos Reis, mas que nesse momento estava sem a coroa de ouros e que ainda passaria pela grande humilhação de usar uma coroa de espinhos. É alguém que não existe ser humano com, vamos dizer assim, com uma realeza maior do que o próprio Senhor Jesus, mas que se permitiu nascer numa humilde manjedoura, junto com os animais. O Deus que se esvaziou, o Deus que se humilhou, o Deus que não busca a sua própria glória, é o Senhor Jesus tocando o dedo na ferida daqueles homens, como se dissesse assim, eu sei a intenção de toda essa conversa de vocês. É a vaidade, é a glória. Vocês buscam a vaidade e ainda têm a ousadia de julgar que não age como vocês estão agindo. Isso está posto aí no versículo 50. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nesse ponto aqui eu destaco uma outra verdade que chama a minha atenção nesse texto. E graças a Deus, meus amados irmãos, que nós não temos a pretensão de ser deuses, nós não temos a pretensão de ter o poder que Cristo tinha, porque no meu coração pecaminoso, eu penso assim, imagina eu sendo Deus, santo, santo, santo. E chega alguém e me acusa de endemoniado. No meu coração pecador, e ainda bem que o coração de Deus não é igual ao meu, eu ia fulminar essa pessoa na mesma hora. Ah, é? Morre, desgraçado. Você está pensando que você está falando com quem?
Mas o que é que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus que foi acusado e que continua sendo acusado. O Senhor Jesus que foi vilipendiado e que continua sendo vilipendiado. O Senhor Jesus que foi diminuído e que continua sendo diminuído, seja a um ser meramente histórico ou a qualquer outra coisa. Ele ainda fala de salvação. Ele estabelece aqui de forma muito clara que a sua missão, ele veio e ele se humilhou mesmo, ao ponto de ouvir esses impropérios absurdos e tolos desses judeus, mas ele fez isso para que as pessoas fossem salvas. Eu tenho a impressão de que o Senhor Jesus ali estava sendo acusado, mas ele sabia que no meio daquelas pessoas existiam salvos. A sensação que eu tenho quando eu leio esses versículos é essa. Porque, veja, o Senhor Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que é isso? Ele está falando do Evangelho. Porque qual é a sua palavra, senão eu sou o Filho de Deus que vim ao mundo? O que é a sua palavra, senão a João 3, o mesmo texto, capítulo 3, versículo 16, quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O que é o Evangelho do Senhor Jesus? O Senhor Jesus está todo o tempo dizendo isso. Eu vim para salvar vocês, eu vim para fazer a vontade de Deus, eu vim para entregar a minha vida por vocês. Todo aquele que crê em mim será salvo, todo aquele que crê em mim não verá a morte eterna. Ou seja, o Senhor Jesus está sendo acusado, mas ele ainda está preocupado com a salvação daqueles homens. Não é diferente, meus amados irmãos, nos dias de hoje. Os homens continuam voltando as costas contra o Senhor Jesus. E a palavra do Evangelho continua transformando vidas e corações. Na realidade, na história mais antiga e na história mais recente, nós temos vários testemunhos de homens, de mulheres, de pessoas que um dia tomaram uma decisão. Eu quero destruir o discurso do Evangelho. Eu quero provar que a Bíblia é uma grande farsa. Eu quero provar, sei lá, num arrobo aí nietzscheano, né, que Deus de fato morreu. E quantos testemunhos nós conhecemos, e encontramos e lemos de pessoas que fizeram esse exercício e na realidade foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. E da mesma forma que Paulo, passaram de acusadores para pessoas agora que defendem o Evangelho e que são capazes de dar a sua vida em amor ao Evangelho, não porque são especiais, porque foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus que a verdade está na palavra do Evangelho. O que é que o Senhor Jesus diz? Aquele que crê na minha palavra, aquele que segue a minha palavra. Qual é a palavra do Senhor Jesus, irmãos? É o Evangelho. São as boas novas da salvação. E aí o Senhor Jesus diz assim: não vai morrer eternamente. Salta mais uma vez aos nossos olhos a confusão daqueles homens. De alguns, porque eu acredito no meu íntimo, isso não está no texto não, tá certo? É uma inferência que eu estou fazendo aqui, não é aquele momento em que o pregador, não é, quem estuda, fica imaginando a cena. Eu imagino pessoas aqui se convertendo à palavra de Cristo, ao Evangelho. Porque, na realidade, há esse padrão. Em toda a história bíblica da revelação do Evangelho, há esse padrão. Alguns ouviam, lembra do discurso de Paulo lá em Atenas? Uns escarneceram. Outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Outros creram e seguiram. O padrão sempre vai, a gente sempre vai ter isso. Vai ter aqueles que vão ouvir, vão escarnecer, vão tirar onda. Até hoje é assim. Ouse levantar a sua voz, sei lá, no seu ambiente de trabalho e pregue o Evangelho. Você vai ter alguns colegas que vão tirar onda de você. Lá vem o crentão, lá vem o santo, só quer ser o crente, só quer ser não sei o que lá. Ou então vão dizer que você é besta, que você dá dinheiro para pastor, coisa desse tipo. Ou não existe isso? Nos dias de hoje. Vão existir aqueles que não vão ter essa ousadia de escarnecer, mas vamos dizer assim: não, a palavra até que é interessante, tem uma lógica nisso, mas eu não quero compromisso agora com esse negócio não. Deixa eu pecar um pouquinho mais, está tão bom o pecado, não quero confronto nenhum com o meu pecado não é?
a respeito disso. Marca uma visita, passa depois, para a gente conversar. Não estou afim disso agora não. Mas vão existir aqueles que vão acreditar na palavra, vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que em todo esse discurso, e foi demorado, quase todo o capítulo 8 aí, o Senhor Jesus falando com aqueles homens, ali existiam pessoas ouvindo. E veja que o Senhor Jesus não foca aqui tão somente naqueles que o estavam acusando, mas ele continua pregando. Então essa característica para mim, ela é muito interessante. O Senhor Jesus, mesmo sendo acusado, mesmo sendo o centro de todas as acusações, as mais vis possíveis, ele continua salvando as pessoas, ele continua sendo Deus de amor, ele continua agindo com graça e com misericórdia, e louvado seja o nome de Deus por isso, irmãos. Porque ai de nós se não fosse o Senhor Jesus. Mas obviamente aqueles homens não estavam entendendo absolutamente nada. Para aqueles que não entendiam, essa fala do Senhor Jesus, mais uma vez, é uma grande monstruosidade. Que absurdo! Agora, estamos certos de que tens demônio. Verso 52. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. É como se dissesse assim, olha, quem é o personagem mais importante para os judeus? Abraão, está morto. Isaac, está morto. Jacó, morto. José, morto. Moisés, morto. Aí vem o cara que nasceu na Galileia, chega para a gente agora e diz que quem crê na sua palavra não morre. É como se eles estivessem dizendo, você é maior do que Abraão, você é maior do que os patriarcas, você é maior do que Moisés. É isso que enfurecia aqueles homens. O Senhor Jesus é maior do que Abraão. O Senhor Jesus é maior do que Isaac. O Senhor Jesus é maior do que todos os patriarcas juntos. O Senhor Jesus é maior do que toda a humanidade junta. O Senhor Jesus é Deus que se fez carne. Ele não é apenas um ser histórico. Os irmãos compreendem? O objetivo do Evangelho de João é deixar isso muito claro. Ele é maior do que todas essas pessoas. Porque Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Meus amados irmãos, sem falar que eles aqui nitidamente fizeram uma confusão a respeito do tipo de morte que o Senhor Jesus estava falando. Na realidade, o Senhor Jesus está falando da segunda morte. A morte espiritual, a morte eterna. Porque o próprio Senhor Jesus morreu, ou não? Ele morreu. Ele não está falando dessa morte física do nosso corpo, por essa todos nós haveremos de passar. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é, aquele que crê em mim, aquele que crê nas minhas palavras, não vai passar pela morte eterna, ou seja, não está condenado. Em linhas objetivas e diretas, não vai para o inferno. Por quê? Porque ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, será salvo. Deus amou o mundo, mandou o seu único filho. Aquele que nele crê terá a vida eterna, que é o contraponto da morte eterna. Então o Senhor Jesus fala de uma verdade que eles sequer conseguiam perceber. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. Eles vão ter dificuldades de compreender esses conceitos. Como existe muita gente misturando conceitos hoje, eu sempre falo isso. E aqui não é uma crítica à religião de quem quer que seja. Vivemos num país livre, até agora pelo menos, onde as pessoas acreditam naquilo que elas quiserem acreditar. Mas uma coisa é acreditar na ressurreição, outra coisa é acreditar na encarnação. As duas coisas são incompatíveis. Os irmãos percebem? Então, para algumas pessoas, alguns conceitos são difíceis de compreender. Quem não aceita a ideia de ressurreição não vai entender um Cristo que venceu a morte. E que a partir da sua vitória na morte e pela morte, não é? Tendo vida, Ele também nos dá a esperança de que um dia todos nós teremos vida eterna. As pessoas não vão compreender isso. Não vão compreender isso.
Os homens, na realidade, meus amados irmãos, há um grande esforço intelectual, eu até diria religioso também, não é de hoje, ao longo da história. Eu não sou especialista nisso, mas tem muita coisa escrita aí, muita gente que trabalha nessa seara de um grande esforço humano para tentar minimizar a dor da morte. Vocês já pararam para pensar como é terrível esse encontro que todos nós temos com a morte? Eu não falo o encontro que nós temos com a nossa própria morte, eu estou falando com a morte em si, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Não é? Vivemos dias aí em que os índices de mortalidade crescem assustadoramente, não é? Por conta de pragas, de outras situações, seja lá o que for. Pessoas doentes, não é? Ontem eu passei um tempo no hospital. Os irmãos da área de saúde sabem muito bem o que é isso, não é? Quer ambiente melhor para a gente perceber e ver como é difícil lidar com essa questão. Crianças, jovens fortes, outrora. Ontem no hospital conheci um senhor, né, e conversando com a esposa dele, que estava lá cuidando dele. Eu não consegui identificar o problema, não quis perguntar. Mas ele dizendo, olha, 1 mês atrás eu ia para a feira, forte, saudável. Acho que foi um problema na próstata, alguma coisa assim. E, irmãos, ele levantava assim o braço, até para me mostrar. Como a gente costuma dizer, é o couro e o osso. Esse rapaz, 1 mês atrás eu estava mergulhando na Lagoa Mundaú para pegar sururu. Inclusive foi me ensinar as receitas de sururu. Eu nem sabia, o pessoal come sururu frito também. Já ouviram falar? Não. Eu nunca comi. Eu vou depois me informar como é que é esse negócio. Eu nunca peguei sururu, mas não é uma coisa tão simples. Então veja, um homem que estava forte fazendo isso, 30 dias, 40 dias, literalmente. Aqui não é romântico, não, é literalmente, estava o couro e o osso. Na realidade é aquele encontro que a gente começa a ter com a morte, né? O sofrimento bate à nossa porta. A gente vê o quão frágil nós somos. E a fala de todo mundo vai ser quase que uníssona. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Porque a morte é uma realidade para um mundo caído. Mas sabe o que é que o Senhor Jesus está nos dizendo essa manhã? Sabe o que é que o Senhor Jesus disse àqueles homens no templo? Há quase 2000 anos atrás. Quem crer nas minhas palavras poderá desfrutar de uma vida eterna. Não passará pela condenação eterna. Não passará pela morte eterna. Essa não é uma realidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. E eu digo mais. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Nem o sofrimento mais agudo e mais intenso. Às vezes a gente até quer largar a mão de Deus, mas Ele não larga da nossa mão. Às vezes a gente até quer deixar, mas Ele não deixa. Porque o seu amor é maravilhoso, porque o seu amor é bendito, porque o Senhor Jesus, mesmo sendo acusado, o Senhor Jesus, mesmo sendo humilhado, Ele ainda está dizendo para aqueles homens, se você crer na minha palavra, você não vai passar pela condenação eterna. É o mesmo Senhor Jesus falando através da sua palavra ao nosso coração nessa manhã. Por maiores que sejam os nossos pecados, por mais tortuosos que sejam os nossos caminhos, a palavra do Senhor Jesus reverbera pelo tempo, pelos séculos dos séculos, chega ao nosso coração e continua afirmando e continua dizendo, se nós entregamos o nosso coração, se a nossa vida é do Senhor Jesus, nós poderemos ter a esperança de uma vida eterna na presença do nosso Deus. E para coroar tudo isso, eu não vou ter mais tempo aqui de discorrer os detalhes do texto. Eles falam de Abraão. O Senhor Jesus claramente diz que Abraão conseguiu vislumbrar o seu dia, o grande dia do Senhor. Eu não acredito que aqui necessariamente foi uma visão
detalhada do dia da crucificação, ou do dia do nascimento, ou do dia que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, mas acredito, Abraão, como pai da fé, que foi o momento em que Abraão teve a clareza de que o Messias viria. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Quando Abraão sobe para imolar o seu filho Isaque, e Isaque pergunta aonde está o animal que deve ser sacrificado, Abraão, de forma muito clara, diz: Deus proverá. É o homem que acredita na promessa de Deus, naquela promessa descrita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele que virá, que vai pisar, não é, na cabeça da serpente, aquele que vai trazer salvação ao mundo, segundo Adão, aquele que vai aniquilar completamente essa realidade de condenação que nós temos e nos dá a possibilidade de uma nova vida, de uma nova esperança. Eu não tenho dúvidas que Abraão tinha esse vislumbre, e o Senhor Jesus está dizendo isso. Quando Abraão sacrificava, Abraão estava fazendo isso porque acreditava no Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, daquele que haveria de ser sacrificado na cruz do Calvário, daquele que teria o seu sangue derramado em favor de muitos, em favor dos salvos, em favor dos eleitos de Deus. E a conversa vai desenrolando e eu fecho, irmãos, aqui as minhas observações nesse texto, né? Mostrando que, de forma espetacular, a gente vai ver aqui a pregação do Senhor Jesus e a história, não é? Se unindo a revelação, a história da revelação de Deus, se unindo e confirmando a grande verdade do cristianismo. É o que o Senhor Jesus fala, ego eimi. Eu sou. Ego eimi. Eu sou. Nesse momento, parece que inverteu. É como se o Senhor Jesus estivesse blasfemando contra Deus, para os judeus. A pena por blasfêmia era o apedrejamento para os judeus. O que é que eles pegam? Pedras para apedrejar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve a ousadia de usar a mesma expressão que Deus usava no Antigo Testamento a respeito dele. Eu sou. Ego eimi. Mas é isso que, ou é para isso que converge toda a história. É para isso que converge todo o ensinamento do Senhor Jesus. Essa é a verdade talvez mais cara que nós tenhamos na história da humanidade. Aqui é o ápice da história da humanidade. O ápice da história da humanidade é o Senhor Jesus. Por isso que eu disse, para mim o grande e verdadeiro iluminismo na história está aqui, Jesus sendo a luz do mundo. Para mim, todos os grandes acontecimentos convergem para aqui. Até o futuro existe a partir do momento e da ideia e da visão que nós vamos ter a respeito do Senhor Jesus. Esse mesmo Cristo vive, esse mesmo Cristo reina, esse mesmo Cristo transforma e salva a nossa vida, e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Eu sou, ego eimi, o Verbo que se fez carne, o Deus que tabernaculou entre nós, que entregou a sua vida por mim e por você. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. Amém.